Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Caso de Influência. Aqui nós discutimos casos de sucesso que tiveram êxito ao influenciar comportamentos para a sustentabilidade. Nós dissecamos, nós destilamos o que tem de melhor nesses casos para você poder aplicar diretamente nos seus projetos. O meu nome é Mariana Nicolau, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu ajudo pessoas que trabalham com sustentabilidade a influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que elas buscam, mesmo começando do absoluto zero. Então, no episódio de hoje, do caso de influência, a gente vai discutir o seguinte tema: um prato de influência que vai fazer a sua cabeça explodir. Então, como você sabe, nos episódios do caso de influência, que acontecem uma vez por semana, a gente sempre escolhe um caso paradigmático, um caso inspirador, um caso de sucesso. E a gente destila, a gente disseca esse caso para entender com detalhe o que foi feito, onde foi feito, como foi feito, por que foi feito, que comportamento foi atacado, como, para a gente poder aprender o que esses casos têm de melhor. E aí, tirar esses casos, destilar esses casos, aprendizados, para a gente aplicar diretamente no nosso trabalho, diretamente nos nossos projetos, nas nossas iniciativas de engajamento com o público. E hoje não vai ser diferente. Então, o caso que a gente hoje escolheu é relacionado a um prato de influência. No caso do projeto, ele foi chamado de prato consciente. Então, um pouquinho de contexto para a gente entender primeiro que caso foi esse. Uma empresa brasileira chamada Ecobenefícios, que é uma empresa de benefícios corporativos, ela criou no Dia Mundial da Alimentação uma iniciativa, uma campanha que tinha o objetivo de reduzir a quantidade de desperdício de alimentos nos restaurantes das redes cooperadas, parceiras da Ecobenefícios, onde as pessoas podiam usar o cartão da Ecobenefícios. E aí, o que ela fez? Ela criou esse prato, então, consciente para chamar a atenção das pessoas para a questão do desperdício de alimentos. E esse prato era um prato 20% menor do que o que era utilizado anteriormente, do que um prato normal que a gente imaginaria num restaurante self-service, né, comum, 20% menor. E ele tinha escrito do lado bem assim, ele tinha uma pergunta, né? Por que 20% dos alimentos são desperdiçados todos os dias? Né? Ele tinha essa pergunta. E além desse prato 20% menor, com essa pergunta, eles também criaram um vídeo explicando, né, mostrando a reação das pessoas, as pessoas foram filmadas, e aí eles tiveram um êxito muito grande na redução do desperdício de alimentos. O objetivo era reduzir em 20% o desperdício de alimentos, que era a quantidade que se registrava dentro dos restaurantes parceiros da Ecobenefícios, e eles tinham então a ambição de, com esse prato consciente, com esse prato 20% menor, reduzir então em 20% o desperdício de alimentos. E eles tiveram, na verdade, um êxito muito maior do que o esperado. Eu vou te contar mais à frente qual foi o resultado que eles tiveram. Então, duas questões bem interessantes para a gente refletir antes da gente continuar com relação a essa intervenção, a essa iniciativa. A primeira é que o prato não foi simplesmente reduzido em 20%. O prato foi cortado praticamente, ele foi redesenhado, foi feito um novo design, um design especial para esse prato, em que você via que ele era como se fosse um tamanho normal, só que do lado assim ele é cortado. Então, o formato já chama a atenção do cliente, já é um formato interessante, ele não é simplesmente 20% menor, ele é de um tamanho normal cortado do lado. E a segunda questão é que todos os pratos dos restaurantes foram substituídos por esse novo prato, então não tinha uma alternativa, esse prato se tornou a opção padrão, o principal tipo de prato do restaurante. E esse fato é extremamente importante para a gente entender, então, a ferramenta que foi utilizada nesse caso concreto, nesse projeto, nessa iniciativa de mudança de comportamento. E por que eles trataram, então, antes da gente entrar nas minúcias, nas técnicas, né, da utilização de ferramentas para mudança de comportamento, por que eles focaram na questão do desperdício de alimentos? Porque é um assunto extremamente importante no mundo, mas também no Brasil. Por um lado, a alimentação é uma área comportamental de muito impacto. Se você avaliar o impacto que a vida de um ser humano, e no caso a gente está falando especificamente de brasileiros, o impacto que a vida de um brasileiro normal, comum, médio, tem no ambiente, nas emissões de carbono, a alimentação para o brasileiro médio é a área do comportamento, é a área da vida das pessoas com maior contribuição para as emissões de carbono das pessoas. E por outro lado, o Brasil está dentre os países que mais desperdiçam alimentos. Então a gente vê uma super contradição, né? Por um lado,
tem um impacto extremamente negativo para a sustentabilidade, né? A escolha alimentícia das pessoas. E isso ainda é desperdiçado, né? E desperdiçado em que nível? Existem dados do IBGE que dizem que 30% dos alimentos produzidos no Brasil acabam sendo jogados fora. E estimativas mostram que é mais ou menos 27 milhões de toneladas. É até difícil a gente imaginar que quantidade é essa, né? O que isso significa na prática? Um número tão gigante, seria bom ter um parâmetro para a gente conseguir visualizar, mensurar algo dessa magnitude. Mas 27 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados todos os anos e 60% desse desperdício acontece dentre as famílias, nas casas das pessoas, no consumo diário das pessoas, né? Então esse foi um dos motivos principais pelos quais essa iniciativa aconteceu. Considerando ainda que o Brasil está dentre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo, né? E alimento é uma coisa que a gente precisa tanto, que o mundo precisa tanto, né? Então, esse é um pouco do contexto, né? Uma empresa que tem um cartão para benefícios corporativos, que é a Ecobenefícios, querendo mobilizar os clientes dos restaurantes cooperados desse cartão a reduzir o desperdício de alimentos e gerar um impacto positivo no Dia Mundial da Alimentação. Ah, sim, importante dizer, isso aconteceu em 2013. Então já é um caso relativamente antigo e ainda assim paradigmático, né? E aí, para então mobilizar as pessoas, eles criaram um prato 20% menor e fizeram um design bem interessante, cortando o prato do lado e fazendo um vídeo e tal, com esse objetivo de reduzir, então, já que o prato é 20% menor, reduzir o desperdício em 20%. Vamos ver o que aconteceu. Analisando agora a questão do ponto de vista da ciência comportamental, da influência de comportamentos, eles aplicaram uma ferramenta comportamental aqui nessa iniciativa, né? A princípio você pode ver, você pode ler isso no jornal, você achar bacana, mas há uma ferramenta por detrás aqui, uma coisa que foi pensada. Não sei se deliberado ou não, que eu não conheço o time que implementou essa iniciativa, que pensou essa iniciativa, os parceiros da Ecobenefícios que pensaram e implementaram, mas há sem dúvida uma ferramenta aqui em jogo. Mariana, o que são as ferramentas? As ferramentas comportamentais, elas são instrumentos que empacotam, que embalam abordagens da psicologia, da ciência comportamental, abordagens que funcionaram para lidar com outros problemas comportamentais em outros contextos. Viu-se que, para determinados desafios comportamentais, se fizesse uma determinada abordagem X ou Y ou Z, a gente conseguiria resultado. Então, isso foi se consolidando em ferramentas, sempre que se percebeu que em diferentes contextos uma determinada abordagem gerava um determinado resultado. Então elas se baseiam em insights da psicologia, né, as ferramentas comportamentais, e mostram como que a gente pode se utilizar de vieses, né, de atalhos do nosso cérebro, de padrões comuns do nosso comportamento para resolver problemas ou desafios comportamentais. Por exemplo, na área da mudança de comportamento sustentável, né? Então, elas nos ajudam, em outras palavras, a ser criativo e eficaz na criação de uma intervenção quando um determinado comportamento, o desafio comportamental acontece, né? E existem diferentes ferramentas para serem utilizadas em diferentes necessidades. E ajuda a gente a querer sair, a conseguir sair de iniciativas que a gente comumente vê, por exemplo, dando mais informação às pessoas, ou querendo que as pessoas adotem um determinado valor para então adotar um determinado comportamento, que mais e mais se percebe não tem gerado muito resultado, né? Então, as ferramentas comportamentais, a gente importa, a gente pega emprestado, com base em conhecimentos da psicologia, da ciência comportamental, como algo bem prático, pragmático, que se beneficia do entendimento de como o nosso cérebro funciona e a que as pessoas reagem, né? A que tipo de impulso, de estímulo as pessoas reagem. E nesse caso, a ferramenta que foi utilizada se chama default, né? Que em português a gente poderia chamar de opção padrão. O que significa? O que essa ferramenta diz? Ela diz que se para uma determinada escolha há uma opção, e essa opção vai ser a opção que vai valer, que vai prevalecer, se o consumidor, se a pessoa que tiver contato com aquela opção não fizer nada, não adotar nenhuma atitude extra, se ela simplesmente aceitar aquela opção, a gente pode esperar que um grande número de pessoas, então, termine com essa opção. Eu vou repetir, vamos lá. A opção padrão é uma ferramenta que diz o seguinte: se para uma determinada escolha, por exemplo, a escolha que você tem quando você vai no restaurante, o prato que você tem para você colocar a sua comida, tá? Se essa escolha prevalecer, se a pessoa não pedir nada, então digamos que a pessoa entre no restaurante, veja lá o prato. Se ela não chamar o garçom, não pedir um prato diferente, eu quero um prato maior, eu quero um prato quadrado, eu quero um prato menor, aquele prato que vai prevalecer, a gente pode imaginar, a gente pode esperar que a maior parte das pessoas aceitem e acabem comendo com aquele prato, nesse caso, né, do exemplo. E foi isso que eles fizeram. Em vez de colocar, por exemplo, um prato 20% menor e um prato
convencional do lado, eles substituíram todos os pratos daquele buffet, daqueles restaurantes. Então eles mudaram a opção padrão, a opção principal da infraestrutura de escolha, da infraestrutura onde comportamentos, por exemplo, nesse caso, de alimentação, de refeição, acontecem, né? E quando você faz isso, você pode esperar que um grande número de pessoas acabem ou adotem aquela opção padrão. Por quê? Porque a gente tem uma tendência natural a ir com a maré, a aceitar uma opção já pré-definida. A minoria das pessoas reagem ou pedem uma alternativa. E isso, para fomentar comportamentos mais sustentáveis, é muito bom, porque a chance que você tem de aumentar o número de adeptos é grande, né? Em geral, acontece o contrário. Em geral, a opção mais sustentável não está disponível e quem quer adotar tem que pedir. Ai, olha, eu queria comer um prato que não tivesse carne. Ai, olha, será que eu consigo aqui tomar um café que seja com leite de origem vegetal, por exemplo? Aí, ou as pessoas até perguntam, você tem alguma restrição alimentar? Né? Tratam até uma opção mais sustentável como uma restrição, né? Então, e é justamente aqui o contrário, inverter esse vetor, é colocar como opção principal uma opção mais sustentável. E aí, por exemplo, um outro exemplo, num outro contexto, só para te ajudar a entender como que a utilização da opção padrão é utilizada. Como digamos que você vai num evento de trabalho, e nesse evento vai ter um almoço, e o menu desse almoço vai ser vegetariano. Essa é a opção padrão. Se você, enquanto participante, não fizer nada com relação a isso, não questionar, não perguntar, você vai comer um prato vegetariano, ponto. Aí, se você, por exemplo, quiser comer um prato que tenha carne, se a pessoa mesmo assim quiser pedir, provavelmente você vai ter que avisar isso antecipadamente. No seu formulário de inscrição, não sei aonde que eles colocariam essa informação na preparação, na organização de um evento. Mas você está vendo que, nesse caso, eles colocaram no almoço que você está indo no seu evento, uma opção vegetariana como padrão, que todo mundo vai comer, e você provavelmente só vai conseguir pedir uma coisa diferente se você avisar antes, né? É nesse sentido que a opção padrão acontece. Ela se torna a opção principal. Mariana, significa que eu estou excluindo qualquer outra opção? Não. Significa apenas que ela é a principal e que provavelmente você teria uma alternativa se você avisasse, se você pedisse, se você levantar a mão, né? Porque eu acho que muitas das iniciativas de mudança de comportamento, talvez a maior parte, elas tentam ainda dar às pessoas alternativas, né? Existem ferramentas mais drásticas que eliminam mesmo a opção menos sustentável? Acontece. Mas a maior parte das iniciativas ainda tentam dar as opções para as pessoas. Então, esse é o contexto, né? A gente tem um caso de fomentar as pessoas a reduzir o desperdício de alimentos. Foi criado uma nova opção padrão dentro de restaurantes para fomentar essa prática, como um prato 20% menor. Se utilizaram, então, de uma ferramenta comportamental chamada opção padrão para viabilizar que as pessoas nem tivessem, digamos assim, alternativa, que a maior parte das pessoas diretamente já utilizassem esses pratos. E eu diria, eu não sei, não li dados, mas eu imagino que 100% das pessoas, eu consigo imaginar que a maior parte das pessoas utilizaram de fato esse prato. E como eles fizeram a questão com muito humor, né? Cortando o prato, botando um design interessante, colocando uma mensagem, o próprio vídeo de divulgação da iniciativa demonstra um certo tom de humor, e isso eu acho que acaba ganhando ainda mais as pessoas, né? A criatividade é um toque extremamente importante para as nossas iniciativas de mudança de comportamento sustentável. Apesar de ser com base em uma ciência, a criatividade sempre ajuda a gente a trazer um toque de mais engajamento, né? De mais satisfação, de alegria em fazer parte dessa transformação, desse processo, né? Então esse é um pouco, um dos grandes benefícios da gente vislumbrar a utilização de uma ferramenta como essa, como opção padrão, que é o que aconteceu nesse caso, é que você torna o comportamento desejado mais fácil de ser adotado, né? Se ela é a opção principal, as pessoas tendem a ir com a maré, adotar aquela opção que já está disponível. Elas tendem também a imaginar e acreditar que se aquela opção é a opção principal, é a opção padrão, nesse caso esse prato, alguém ali por detrás, nos bastidores, analisou a questão e tomou uma decisão, e essa decisão é a mais acertada. Esse também é um dos motivos pelos quais essa ferramenta funciona tanto. Não só porque as pessoas tendem a adotar o princípio da inércia, né? Se está todo mundo usando, eu vou junto, então eu continuo nesse movimento, e eu vou junto com as pessoas e adoto a opção principal, mas também porque as pessoas tendem a acreditar que houve já uma decisão por detrás daquele padrão criado e que é uma decisão provavelmente a mais acertada, né? Confiar, então, no processo decisivo por detrás decisório por detrás daquela opção padrão. Então,
o fato é que as pessoas têm uma tendência natural de adotar, e isso então aumenta as nossas chances de ser bem-sucedido quando a gente pode mudar a opção padrão num contexto de intervenção de mudança de comportamento sustentável. Então, sem dúvida, é uma ferramenta extremamente promissora. Mais um motivo pelo qual a gente escolheu para discutir esse caso e essa ferramenta hoje. E aí, olhando mais de perto a intervenção em si, qual foi a hipótese dos idealizadores da intervenção? Que se eles diminuíssem o prato em 20% e todos usassem esses pratos, que eles iriam reduzir então a quantidade de desperdício de alimentos também em 20%, compatível com o tamanho do prato. E por que cortar o tamanho do prato? Isso é um fato importante para a gente pensar. Existem evidências do mundo todo, de outras iniciativas em outros países do mundo, que vêm demonstrando que um prato menor num contexto de restaurante, de refeição, principalmente num contexto de buffet, de self-service, onde as eu acho que a conexão caiu, vamos retomar. Eles tiveram uma redução de 50% do desperdício de alimentos nas redes de restaurantes que adotaram o prato. Então foi um super êxito. Num espaço de tempo relativamente curto, imagino que em questão de 2 semanas, eles tiveram uma redução muito maior do que a imaginada por mudar simplesmente. Não tiveram que conscientizar, que convencer, que pedir. Eles mudaram a estrutura, a infraestrutura, a arquitetura do espaço onde o comportamento, nesse caso, se alimentar, né, fazer seu prato, sua refeição, acontece. E tiveram um impacto gigantesco. Né? Então, é sem dúvida um caso que faz a gente pensar como que a gente pode aumentar também o nosso nível de impacto nos nossos próprios projetos e se a opção padrão não seria uma ferramenta extremamente atraente para a gente pensar. Além de que o vídeo criado para divulgar a iniciativa viralizou. Então, é um caso em que, aliás, pelo mundo inteiro, né? Então, eles ganharam muita visibilidade. Então, além de gerar um impacto positivo na sustentabilidade, na sociedade, né, reduzindo a quantidade de desperdício de alimentos, eles também ganharam muita visibilidade e reconhecimento pela iniciativa, o que é também justo e muito importante, né? Então, moral da história, né? Alterar a opção padrão, sem dúvida, é o poder, assim. É uma ferramenta extremamente poderosa. Se essa é uma oportunidade no seu projeto, sem dúvida, não deixe de pensar nisso. Mas, Mariana, como é que eu faço, então, para integrar isso no meu projeto? Então, vamos pensar aqui um pouquinho, um passo a passo agora, numa parte mais pragmática, como que você poderia utilizar essa ferramenta também no seu caso, mesmo que você não esteja lidando com o tema desperdício de alimentos ou alimentação. Vamos lá. Existe um passo a passo básico fundamental para qualquer projeto de mudança de comportamento, para qualquer projeto de engajamento do público com comportamentos mais sustentáveis. E aqui não vai ser diferente. Primeiro, antes de tudo, você tem que definir qual é o seu comportamento de foco, qual é o comportamento que você quer incentivar, levar adiante, né? Qual é o comportamento desejado que você quer que seu público adote. Isso é fundamental e você deve ser o mais específico possível para que o seu público tenha clareza daquilo que você quer atingir. E você também tenha clareza daquilo que você quer, qual é o seu objetivo, né? Onde que você quer chegar. E tendo clareza do comportamento, você consegue ter clareza das barreiras e oportunidades em torno do seu público para praticar aquele comportamento, aquela prática, e também, então, para desenhar uma iniciativa que seja condizente com a eliminação dessas barreiras ou incentivo dessas oportunidades. Então, isso é fundamental, isso é básico. Eu discuto isso em outras oportunidades. Se você tiver perguntas com relação a isso, me fala, que a gente retoma esses pontos. Mas isso é fundamental, você ser específico na definição do seu comportamento-alvo. E aí você, então, entender o seu público em torno daquele comportamento, quais são as barreiras e oportunidades que o seu público enfrenta, para que, então, você possa procurar uma ferramenta que te auxilie na superação de uma barreira ou na motivação de uma oportunidade que já existe. E aí, nesse momento de você, então, procurar barreiras, eliminar barreiras ou fomentar oportunidades, você busca por uma ferramenta comportamental. Nesse caso, a gente está tratando da opção padrão. E aí, como é que você pode pensar, né? Você pode, inclusive, trazer colegas para uma mesa de workshop, você pode trazer potenciais clientes, parceiros, para junto tentar entender, né, quais são as barreiras e oportunidades do seu público para se engajar com o seu comportamento de foco
E discutir, então, como que a opção padrão pode ser uma opção de intervenção para vocês, dependendo da barreira que você quer superar ou dependendo da oportunidade que você quer motivar. E aí se perguntar, então, será que eu consigo tornar o comportamento de foco da minha intervenção ou o contexto, né, a arquitetura do contexto que esse comportamento acontece, será que eu consigo incluir uma opção padrão que me ajude as pessoas, então, a adotar um comportamento mais sustentável? Será que a opção padrão pode me ajudar? Primeiro, você teria que identificar aonde que uma oportunidade de opção padrão existe no contexto do comportamento que você quer fomentar. E aí, então, se questionar, será que eu consigo implementar? Será que eu tenho essa liberdade para conseguir implementar? E aí, então, a gente pode pensar em outros contextos, outros comportamentos que, de repente, ajudam, então, a acender uma luz, como que isso pode se aplicar ao seu caso. De novo, dentro do âmbito da alimentação, é um tipo de ferramenta que tem se provado cada vez mais útil em restaurantes para que as pessoas adotem ou escolham refeições mais sustentáveis, muitas vezes com menos produtos à base animal, que vem de origem animal, às vezes pratos sem carne. Então, por exemplo, mudar a arquitetura, o planejamento de um cardápio, ou ir mais além e colocar opção padrão ou a maior parte das refeições disponíveis no cardápio como sendo vegetarianas, tem se demonstrado sendo um tipo de intervenção cada vez mais eficaz, inclusive para motivar pessoas que não são vegetarianas ou que não tentam reduzir o consumo de carne a escolher um prato sem carne, sem ter que rotular, sem ter que colocar um menu especificamente vegetariano, simplesmente mudando o formato de um cardápio, colocando os pratos, né, listados da maneira como você entende que a sustentabilidade deve exigir, ou da forma como ela pode ser mais sustentável. Por exemplo, sem carne, por exemplo, à base de vegetais. Mas é um tipo de intervenção no âmbito da escolha da refeição e de restaurantes particularmente, em que a opção padrão, ou seja, você colocar um cardápio majoritariamente ou predominantemente ou 100% vegetariano, é algo que tem demonstrado ter muito impacto para que escolhas, além de grupos que normalmente já iriam pedir, aconteçam, né? Que é onde a gente quer chegar, né? A gente quer mobilizar pessoas que não se comportariam daquela forma que a gente está motivando se não tivesse a nossa intervenção. A gente quer mudar quem ainda não mudou. A gente não quer trabalhar exclusivamente com convertidos, como a gente fala, né? A gente quer mudar, a gente quer fazer uma diferença, né? A gente quer ter uma contribuição, mudar pessoas que ainda precisam mudar. Então esse, por exemplo, é um contexto de restaurante, escolha de uma refeição. A opção padrão tem sido uma ferramenta muito utilizada, mas a gente pode pensar em outros contextos. Então, uma outra ideia que me veio à mente, a gente tem visto cada vez mais empresas viabilizando o trabalho remoto, né? O home office, o trabalho remoto, ou às vezes o trabalho híbrido. E isso, com um olho na sustentabilidade ou não, tem gerado uma redução de impacto, por exemplo, da mobilidade dessas pessoas para trabalhar. Então, essa coisa de você comutar para trabalhar, se ela não é necessária, isso tem reduzido o impacto, por exemplo, da mobilidade das pessoas que trabalham para esse tipo de empresa. É uma forma de mudar a opção padrão. A opção principal de trabalhar para uma empresa, nesse caso, não seria em um escritório, mas seria ou híbrida, né, uma combinação entre ir para o escritório e trabalhar de casa, ou integralmente trabalhar de casa. E essa nova opção padrão tem um impacto. E se a pessoa quiser trabalhar num escritório, quiser estar presente fisicamente, se é que essa organização tem um espaço físico, ela teria que pedir. Teria que avisar. Então, essa que é a grande diferença. A opção padrão, ela não tira a sua opção, ela não tira a sua escolha, mas ela demanda que as pessoas reajam e peçam uma coisa diferente. A maior parte das pessoas não fazem, elas adotam. Então, empresas que têm adotado como opção principal o trabalho remoto, o híbrido, têm gerado, né, às vezes de uma forma deliberada ou como consequência, tem tido uma redução dos impactos da sustentabilidade advindos da mobilidade dessas pessoas, dos seus funcionários. Então, em um outro setor, a gente está vendo que um tipo de iniciativa, nesse caso com impacto na mobilidade dentro do mundo do trabalho, tem também a possibilidade de aplicar a ferramenta comportamental opção padrão ou default, e nesse caso, então, ter uma contribuição positiva na redução da pegada de carbono, dos impactos de sustentabilidade das pessoas. E aí, se eu puder sugerir para você, como eu normalmente faço, um passo bem prático para você levar daqui do encontro de hoje, isso mesmo, Bel, vamos mudar sem medo, né? É você pensar nos seus projetos, se você não tem a opção, a chance de mudar o contexto, o momento, a forma como a opção padrão de comportamentos acontece. Agora me veio até uma outra ideia à mente, que a gente estava discutindo ontem na aula do clube, né?
que é você, em vez de disponibilizar copos de plástico, disponibilizar copos de vidro, ou, ou copos duráveis, que podem ser reutilizáveis, dentro de um contexto público, às vezes de escritório, ou de repartição pública, para que as pessoas não gerem lixo desnecessariamente. É uma outra forma. Se a pessoa quiser um copo de plástico, ela vai ter que pedir. E dessa forma você provavelmente motiva as pessoas a optar simplesmente adotar a opção disponível, que é a mais sustentável. Então leve esse pensamento com você no seu próximo projeto. Será que você tem como rever a arquitetura onde comportamentos acontecem, onde você quer influenciar a vida das pessoas, para que esse momento seja, por padrão, já de cara, mais sustentável? A gente viu aqui alguns exemplos. Pensa nesses exemplos e pensa como que você poderia replicar isso para o seu próprio caso, para a sua própria necessidade. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra semana que vem para discutir mais um novo caso de influência, E eu te agradeço pela atenção. Um grande beijo e um bom final de semana.